Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel novamente. Hoje 28 de outubro, segunda-feira na capital paulista. Um pouco frio aí, nublado, aí por volta de 19 graus em São Paulo. Veja, um vídeo dedicado aí a algumas análises de cunho mais para geoeconomia do que para geopolítica. Veja, se nós prestarmos atenção e ouvirmos aí a mídia mainstream, que é a mídia oficial, que nós podemos chamar de mídia do Ocidente coletivo ou também mídia atlanticista, talvez a gente diga mídia sionista, já que os jázaros aí dominam toda a grande mídia ocidental. Veja, nós vamos ficar completamente surdos, né, com a quantidade de a economia da China está em colapso. A China está falindo, os bancos estão sendo demolidos, a propriedade privada está desaparecendo. Xi Jinping quebrou a perna, etc, etc. Bom, vamos cair na real. Beijing nunca jamais esteve em uma posição tão sólida quanto agora. Então, este é o nosso tema de hoje. Veja, a Ásia, sobretudo na liderança aí da China, está dominando muitos segmentos industriais críticos, podemos dizer vitais aí para o Ocidente. Por exemplo, um desses segmentos é o do automóvel, né? Agora o automóvel elétrico, né? Que depende do lítio e de tantos insumos e suprimentos aí. E Beijing parece que lançou um pacote de estímulos para estabilizar sua economia. Veja bem, vamos pensar o seguinte: o que significa para nós ocidentais? Bom, eu não acho que o Brasil é ocidental, né? Eu acho que o Brasil não é ocidental nem oriental, nem do meio. Enfim, o Brasil é o Brasil, né? Mas o que significa para o Ocidente quando o CEO, né, que é o executivo-chefe aí da Ford, né? Vocês lembram do Ford, do Henry Ford, né? Bom, ele está dirigindo um Xiaomi chinês. Veja, o CEO da Ford dirige um Xiaomi chinês. Mais uma vez só, ele estava experimentando. Não, ele dirige comumente este carro nos últimos meses. É o carro que ele mais gosta, um EV Xiaomi. Veja, não é para dar uma voltinha, não. É o carro que ele prefere. E é o CEO da Ford. Bom, e daí nós vemos muitos países aí do oeste coletivo, né, do Far West, importando e usando produtos chineses. Bom, eu acho que isso daí no Brasil, eu não tenho um olho clínico para automóvel, né, mas eu acho que eu teria um, né, se fosse um preço assim condizente, né? Imagine, você não precisa pôr combustível, né, e você liga ele na tomada. Bom, o que está ganhando força agora é que a China tem um sistema financeiro. Veja, então não é mais o financeirismo só do Ocidente, hein? Parece que eles também estão dando lá uma de BlackRock. O BlackRock chinês está vindo aí, né? Ou seja, a hipótese da China impor o seu próprio sistema de pagamentos, né? E já fizemos alguns vídeos sobre esse tema. Será o sistema de pagamentos aí dos BRICS, né? Veja, ele vai poder produzir e entregar tudo, né? De um modo mais barato e mais rápido, né? Bom, para certos tipos de empresários americanos, aí, a existência de um sistema paralelo ou substitutivo do SWIFT aí, né, é uma espécie de pesadelo, né, aquele tipo de pesadelo onde você não acorda mais, né. Bom, a China, veja, é o maior parceiro comercial de 120 países. Bom, em função dessa rede colossal aí de comércio, ela já começa a ditar os seus termos de pagamento, né. Então vejam só, Beijing desvalorizou o seu comércio aí com a Rússia. Como é que é isso? Passou a comprar e a vender mais barato, desvalorizou nesse sentido, né? 95% das transações são feitas em rublos e yuan chinês, e não mais em dólar. Se Beijing pode pagar pelo seu próprio comércio usando sua própria moeda, isso vai efetivamente protegê-la das sanções do dólar dos Estados Unidos. Essa é a ideia. A China pode controlar o seu próprio sistema financeiro se ela dispensar a rede de pagamentos internacionais SWIFT,
Se as coisas ficarem realmente ruins, né, se o Ocidente se atrever a decretar uma guerra econômica radical, né, como se prevê o ano que vem, né, com a chegada do McDonald's, né, pois bem, a China terá de jogar o mesmo jogo, né, vai desdolarizar o seu comércio e os Estados Unidos, que é o que indica aí o Mr. McDonald, Trump, né, os Estados Unidos perderão o seu maior comprador e o seu maior vendedor. Será que é isso que o Trump quer? Ele não gosta, né, do Bruce Lee. Veja, os grandes bancos do mundo estão começando a ver um muro, né, onde deveria haver uma porta. Né? Bom, o gigante bancário britânico HSBC, eu já fiz um vídeo aí quando eu falo sobre a necessidade da lavagem de dinheiro do grande narcotráfico internacional. Eu citei este banco lá. Veja, ele pertence à família Khazar, os Rothschild, os poderosos, né? Veja, ele já se juntou ao sistema de pagamento interbancário da China. Ele já sai na frente, né? O HSBC diz que há uma crescente demanda de comércio em renminbi chinês, que é o nome da moeda deles. Né? Nós temos o real, eles têm o renminbi. Né? Bom, a China comercia fora do dólar e o HSBC quer estar no meio do jogo. Né? Ele não vai deixar de jogar. Se você é um banco global, você não pode funcionar e crescer sem trabalhar com Beijing, que a gente chamava de Pequim, né? Há simplesmente muito dinheiro na mesa para sair do jogo. E além disso, você tem muito dinheiro ali na mesa, né? Bom, desde os anos 2000, o crescimento da China é impressionante. Passou de 3% do PIB global para aproximadamente 17%. Mas olhe com atenção, veja, enquanto esta economia chinesa vai crescendo, as outras economias do G7 vão caindo. Como é possível? Estados Unidos, Japão e Reino Unido estão caindo. Então, se você é do HSBC, você prefere ficar, né, no cavalo que vai correndo na frente, né? As coisas que estão crescendo, né? Bom, e com o Oeste aí, que somos. O Oeste é o Ocidente coletivo, né? O Velho Oeste, o Far West, né? Está flertando com o colapso. Veja, este é um bom momento para entrar no jogo, hein? Nesse jogo que está mudando aí. E o Blinken, o Tony Blinken, né? O Anthony, né? Ele mencionou aí que Washington está em uma competição estratégica com Beijing e que a América deve escolher os Estados Unidos. Os Estados Unidos não devem escolher a China, o Blinken disse. Né? Bom, aqui temos um problema. Né? O ponto aqui é que não se trata de vender proteção, né, como a máfia, e só tomar o teu dinheiro. Né? Tipo assim, você vai ficar comigo, né, porque senão eu vou. Né? Bom, o ponto é, você precisa oferecer uma boa escolha, alguma coisa, enfim, só tomar o dinheiro e proteção você não consegue dar mais. Certo? Você vai só tomar o dinheiro, uma hora você vai levar uma chamuscada também. Veja, o HSBC está escolhendo a China. É isso. Isso é um tapa na cara, na cara de peroba dos Estados Unidos. Veja, a banca é um, digamos, quando você se refere ao grande sistema bancário internacional, você fala a banca, né? A banca está apontando aí para o sistema SIP da China, que é o pagamento interbancário, que é o SWIFT lá da China. É a alternativa da China ao sistema SWIFT. É uma plataforma controlada pela China, e principalmente para o comércio chinês. O Oeste, o Far West, gosta de impor sanções. E sempre há a chance de bancos chineses serem expulsos do SWIFT, né? Então o chinês não vai ficar esperando, né? Ele vai fazer alguma coisa, né? Eles gostam de prever os golpes, né? Você sabe, isso faz parte aí do Kung Fu, né? Usar a força do adversário, né? Contra ele mesmo, né? Bom, se isso acontecer, né? Se eles forem expulsos do SWIFT, eles usarão o CIP como um sistema de negócios com os outros países, especialmente conosco, com o Sul Global. Então a HSBC aí, ou o HSBC, né, ser um parceiro do CIP, significa facilitar os grandes fluxos comerciais e fazer o dinheiro circular, ainda que você tenha lá as potenciais, as prometidas sanções do McDonald's, né? Agora, a banca não será a última instituição ocidental que se juntará ao sistema de pagamento chinês. Os novos motores de crescimento no mundo serão os BRICS. E a China é a maior economia do bloco BRICS, né? Querer negar essa realidade, né?
Veja, isso é um problema, né? O negacionismo pode ser algo muito negativo, né? Os Estados Unidos terão que enfrentar isso daí em algum momento, né? Bom, o sistema CIP aí é um portão para os países negociarem com a China, é uma porta, né? E para os bancos, veja, eles podem ganhar muito dinheiro, né? Se eles aderirem também aos BRICS, né? Veja, com o comércio ininterrupto, os bancos terão que ser financiados aí de uma forma ou de outra. A parte global da exportação da China é de cerca de 14 a 15% e mais de metade das exportações totais da China são dirigidas a países que estão se desenvolvendo, o famoso sul global. Bom, a palavra operativa aqui é desenvolver, o desenvolvimentismo, né? Vamos voltar à era de Getúlio Vargas, à era de Ernesto Geisel, né? Épocas de grande desenvolvimento infraestrutural do Brasil, né? Mas será que o Brasil vai estar nessa, na rota da seda? Será que o Brasil vai entrar na rota da seda ou ele vai ficar brigando com a Venezuela por causa de Essequibo? Bom, vamos ver. Bom, a palavra operativa aqui é desenvolver, né? Isso significa que essas economias continuarão a crescer e o comércio, na verdade, ele só tem uma direção, é crescer, né? Crescer para cima, né? Veja, apesar da narrativa aí de sancionamento, né, que é crescer para baixo, né? Bancos como o HSBC acham muito difícil sair da China, não importa onde você vá no mundo, né? Se você está na Ásia, você está na China, né? Hong Kong, Vietnã, Indonésia são boas economias asiáticas, aí são tigres asiáticos que importam coisas de Beijing, né? 42% das exportações totais de Hong Kong vem da China, 33% do Vietnã e 27% da Indonésia, né? Enquanto olhamos para a lista e um monte de países asiáticos, além da Austrália, veja, são dominados por importados chineses. O Brasil também, né? Quando há exportações, há uma necessidade de financiar o comércio. Aí, por isso que eu falei lá no começo do vídeo do financeirismo está chegando à China, né? Produtores e empresas precisam de dólares, não é mesmo? Bancos como o HSBC produzem crédito e os negócios com dólares trazem juros embutidos, né? Isso vai se tornando contraproducente. Daí você entende o porquê de se debater a desdolarização. Por que que isso incomoda tanto os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos, eles acham que nós precisamos lhe pagar para usar o seu dólar, né? Quer dizer, nós vamos pagar para usar o seu lindo e querido dólar, né? Lá feito pelo Fed, né? As toneladas de dólar, né? Só que Wall Street sabe onde é que o dinheiro está, né? E sabe que a economia da China é impossível de ignorar, de negar, né? Bom, o FMI chegou com suas estimativas aí para o crescimento global. E no relatório mais recente do FMI, podemos ver algo interessante. Veja, China, Índia, Rússia e Brasil foram valorizados, né? A China está no topo da lista aí das estimativas aí que, bom, eu fico feliz aí que o Brasil esteja na lista de países que estão numa lista onde se prevê o crescimento, o desenvolvimento. Veja, até 2029, o crescimento do PIB global será liderado por, nem precisa dizer, né, Beijing, por 21,7%. Os Estados Unidos, no entanto, só proverão 11%. Veja, é a metade, hein, do crescimento global, abaixo da estimativa anterior. Olha, caiu no relatório do FMI. São números que são difíceis, hein? Veja, se a estratégia de contenção do FMI está funcionando, o que ele está tentando conter? Então o FMI deveria decretar o fim da economia da China, né? Se ele quer conter a economia da China. Veja, esse seria o sonho aí do MAGA, né? Do Make America Great Again, do Trump, né? Ele vai decretar o fim da economia chinesa. Nesse caso, por que a China segue no topo da lista, né? Pô, então eles têm que fazer que nem Israel lá no Irã, né? Ele não conseguiu acertar nem uma caixa de cerveja lá, mas ele disse que fez um ataque acachapante, né? E destruiu a defesa aérea do Irã. Na verdade, não fez nada, né? Vou falar sobre isso daí amanhã, né? Existem muitos ingredientes para o sucesso da China. Eles têm uma forma de trabalho habilitada que é autossuficiente. Veja, há uma dominância da cadeia de suprimentos de insumos em várias indústrias por lá. Uma indústria ajuda a outra, né? É uma economia dinâmica e precisa menos do Ocidente do que o Ocidente precisa dela, né? A economia chinesa ela veio se integrando mais à Rússia, né? Formidável
produtor aí de matérias-primas aí várias, né? Ultimamente, né? Os benefícios que o Oeste perdeu, né? Com suas sanções dementes, né? Por causa da Ucrânia, né? Que eles não engolem, né? Agora flutuam da Rússia para Beijing, né? Essa é uma das razões pela qual a China está vencendo, né? Por quê? Por causa do gás barato, do petróleo barato, das terras raras, do lítio, enfim, dos alimentos, energia, que eles estão comprando da Rússia, porque a Europa não compra mais da Rússia, que não se pode usar lá o Nord Stream 1 e 2, que assim explodiu e por aí vai. Bom, o Oeste é o arquiteto do crescimento econômico da China, então. Sim, é o Oeste. O arquiteto do crescimento econômico da China é o Oeste. Então parece que o Oeste, quando ele faz coisas contra a China, na verdade ele está, parece que promovendo o crescimento da China. Especialmente na fabricação de bens. Ah, eu não vou mais comprar isso daqui. Ah, tá bom, então eu vou vender aqui, pô. Né, em Hong Kong, na Tailândia, no Laos, no Camboja, na Austrália, no Japão. Apenas pegue o gás russo. Por exemplo, em 2022, a Europa importou 4 vezes mais energia barata do que a China em 60 bilhões de cúbicos, de litros cúbicos por ano. Em apenas 9 meses deste ano, os volumes da China superaram os dos Estados Unidos. Então a Europa continuou comprando indiretamente o gás barato lá, né? 60 bilhões de litros cúbicos, né? Realmente eu não sabia dessa questão, dessa medida aí do gás, né? E nesses 9 meses deste ano, quer dizer, nesses 10 meses que nós estamos em outubro, os volumes de gás vendidos para a China pela Rússia superaram o gás dos Estados Unidos, né? Veja, a China não está comprando gás pelo mesmo preço. Eles estão aproveitando um desconto aí de 20 a 30%. Sim, porque a Rússia ela deixou de vender para a Europa, né? A importância do gás natural é óbvia, né? É um combustível vital, aí, seja na indústria, seja na vida comum, na vida doméstica. Enfim, nós não sabemos viver sem o botijão de gás, né? Veja, então, olha só, eu só não entendi bem aqui como é que a Europa importou 4 vezes mais energia barata do que a China, em 60 bilhões de cúbicos de litros. Eu vou acertar essa questão aí depois, acho que ficou incorreto aqui no meu texto, né? Essa parte eu estava lendo, né? Veja, o gás é uma coisa que gera calor no fogão, né? Como também é um importante suplemento aí para processar os derivados químicos de petróleo. Você precisa de gás para você ter os derivados do petróleo. Para fazer fertilizantes, o gás natural é vital. Há uma razão pela qual as empresas de produtos químicos derivados de petróleo estão começando a sair da Europa e ir para a China. Porque todos os insumos para a fabricação e o comércio estão centrados em Beijing. Veja o caso da BASF, por exemplo, indústria química. Está derrubando a produção na Alemanha. Então, o que eles fazem? Eles fecham as plantas industriais na Alemanha, né? Veja, eles fazem amônia, uma porção de produtos químicos, e vão montar sua fábrica na China. Os custos na Europa são simplesmente muito altos, incluindo a produção de gás natural. Países e bancos estão vendo o fluxo da indústria mudando do leste para o oeste. Não, esse é o projeto MAGA, né? O projeto MAGA do Trump. Os Estados Unidos lançaram um pacote de estímulos muito agressivo para trazer indústrias de Beijing para os Estados Unidos. É o projeto Trump. O investimento ou desinvestimento aí gira em torno de 300 bilhões de dólares para desinvestir lá e investir aqui, né? Mas isso aí não vai ser suficiente, 300 bilhões de dólares, né? A ideia aí de uma parte da elite é que a economia da China é exagerada, né? Eles produzem muito com pouco dinheiro, né? Na verdade é um colosso de dinheiro, mas assim, é muito menos do que os Estados Unidos precisa para produzir, né? A China, por sua vez, ela estimula o consumo doméstico, é por aí que ela vai escapar, né? A China já conta com uma queda nas exportações, por conta da eleição aí do McDonald, né? Então, assim, os Estados Unidos gostaria que o gasto aí dos consumidores chineses, né? Veja só, eles contam com o gasto dos consumidores chineses para que as exportações não diminuam o tamanho das economias do G7. Poxa, então eles não querem que a China pare de consumir? Veja, é como se eles querem que a China consuma internamente
para que a economia do G7 não desabe, é porque está desabando, né? E a China afirma ainda que está esperando o resultado da eleição de novembro, né? Veja, tudo indica que vai haver um colapso de preços no ano que vem, né? O Trump diz muitas vezes, como um robô, né, que ele vai manter uma linha muito dura com relação à China. Ele vai ser muito duro, né? Bom, nenhum presidente aí, Bush, Obama, nenhum presidente pagou a China com vento, né, com nada, né? Mas é o que o Trump pretende. Ele simplesmente quer que a China produza e não ganhe nada. E os Estados Unidos ganhem tudo. Veja, é bastante simples assim. É porque a mentalidade do homem de negócios americano é bastante simples, né? Eu ganho tudo, você não ganha nada e você trabalha para mim. É mais ou menos assim, né? Essa é toda a mentalidade normal, né? Bom, do McDonald's, né? As chances do Trump vencer impacta em uns 60% no mercado de investimentos, ou seja, o Trump pretende encarecer os produtos made in China, concluindo isso daí. Ele pretende encarecer o made in China em 60%. A China sabe disso daí e prepara um tsunami de estímulos para o consumo interno. E a Europa, por sua vez, conta com esse consumo interno para o G7 não desabar. Oxe, então realmente é uma triangulação aí, você vê como está tudo interligado, né? E se você mexe num lado do triângulo, ele despenca, né? Bom, então, quando o Trump impôs aí, ou quando ele impor realmente suas tarifas, as exportações da China para os Estados Unidos cairão. As taxas de importação atingiram já 25%, uma taxa muito grande. O contexto básico é que as redes de suplementos mundiais foram quebradas e a China se tornou a fábrica do mundo, todo mundo sabe. A queda de exportação para os Estados Unidos, com as tarifas de 25% para Beijing, agora imagine 60%, agora imagine 100%, como eles estão praticando no carro elétrico, né, lá no BID. Lá. Então as exportações chinesas para os Estados Unidos poderiam colapsar os Estados Unidos. Os Estados Unidos acreditam que podem cortar a taxa de crescimento da China pela metade. E as exportações cairiam para os Estados Unidos e também para uma série de outros países, por exemplo, o Brasil, né? O problema aqui são os países periféricos, entendeu? O problema para os Estados Unidos serão os países periféricos. Veja, o México, por exemplo. Ele vai comprar as coisas baratas da China. Sem os 25%, 60%, 100%. Não, ele vai comprar no preço barato da China. E depois ele vai vender mais alto para os Estados Unidos, como se fosse um comércio do México e não da China. Mas o México não está sancionado, mas a China está. Então a China vai vender para o México e o México vai vender para os Estados Unidos. O americano vai deixar de comprar? Veja, a ideia é que os suplementos chineses, os insumos chineses, os produtos e bens chineses vão ficar mais caros nos Estados Unidos. Veja, então o ministro das Finanças da China aí, ele diz que eles serão obrigados aí a dar um estímulo, né, fiscal muito grande lá na China. Bom, as decisões vão vir logo após a eleição aí no dia 5 de novembro, se eu não me engano, né? O Beijing quer ver quem é que será o próximo presidente dos Estados Unidos, daí vai mover os seus pauzinhos lá, os seus borrachos, né? Agora, se for Harris, a Kamala, né, então o negócio é como de sempre, né? Tendência aí é manter a mesma linha, né? Agora, se ganha o McDonald's, então o Beijing tem que lançar os dados e estimular o consumo doméstico. O estímulo chinês vai beneficiar aí as empresas locais chinesas, as que vão continuar na China. Bom, e a China sempre poderia levantar suas próprias barreiras comerciais, né, suas próprias tarifas de comércio para punir as economias do G7. Eu acho que é isso que vai acontecer. E porque quase tudo neste mundo é feito na China, o consumidor médio poderia comprar tudo dentro do ecossistema chinês, da Rota da Seda. A outra implicação aí, que é a China derrubando a economia dos Estados Unidos após a tarifada do Trump. Ou seja, as sanções do Trump prejudicaram muito mais os Estados Unidos do que a própria China. Isso é o que eu acho. Quer dizer, é só uma impressão que eu tenho, né? De observador leigo no assunto, né? A China tem 770 bilhões de dólares dos Estados Unidos lá na China. Desde 2022 o dólar vem caindo, né? Quanto mais os Estados Unidos se separar da China, mais a China vai se desfazer do dólar. Os chineses diminuem o seu próprio consumo em dólar, né? Mas se o comércio com os Estados Unidos vai colapsar, então ela não vai mais precisar financiar o dólar americano, né? Uma vez que os produtos americanos vão chegar até os consumidores dos Estados Unidos com uma tarifa de 60% e até 100%, a tarifada do Trump, né?
Veja, eu não sou economista, né? Mas no meu entendimento aí do assunto, eu acho que encarecer bens e produtos feitos na China nos Estados Unidos significa que o consumidor americano vai pagar mais caro e não vai ter produtos americanos baratos assim, no lugar disso daí. Veja, a natureza não dá saltos, né? Então, o ano que vem vai ser um ano complicado nos Estados Unidos. Vamos perguntar: a China não vai conseguir vender por causa do SWIFT? Eu não acredito nisso. Mais bancos vão se juntar aos sistemas de pagamentos da China, né? É bem provável que o Trump pretenda começar aí uma guerra de comércio com a China. Se ele for eleito, tudo indica, né? Foi o que já dissemos aqui no canal, que vai começar pesado em 2025. Veja, agora para terminar o vídeo, eu vou falar sobre a nota dos BRICS aí. Todos os grandes negócios começaram com símbolos, né? O presidente russo aí, Vladimir Putin, recebeu uma nota simbólica do BRICS na recente cúpula do grupo em Kazan, na Rússia. Veja, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, chamou a nota de um quase dinheiro. Enfatizou que essa nota, é um dinheiro, né? Enfatizou que ela simboliza a cooperação mútua dos Estados-membros do BRICS. Veja, o que sabemos sobre essa nota, sobre esse dinheiro aí bonito aí, eu não teria um aqui para mostrar. Vou ver se eu coloco aí na foto desse vídeo, essa nota. O que sabemos sobre esta nota? Cerca de 1.000 dessas notas, cada nota vale 100 BRICS. Olha, foram impressas na cidade de Kirzach, na região de Vladimir. Veja, existe uma região chamada Vladimir, na Rússia, né? A nota foi feita para a cúpula dos BRICS aí, hein? Não essa de Kazan, a de 2023, na África do Sul. A parte da frente da nota tem as bandeiras nacionais e os símbolos aí mais conhecidos do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No verso da nota tem as bandeiras e os nomes dos novos membros, Etiópia, Egito, Irã e Emirados Árabes Unidos, bem como também os nomes dos potenciais e as bandeiras dos potenciais parceiros do grupo. Todos os desenhos são feitos à mão. Veja, a impressão foi iniciada por Yevgeny Fyodorov, fundador e proprietário do Kirzach Typography, né? A nota foi um presente aí para a reunião dos BRICS em Kazan, um sinal do apoio sincero à cooperação global defendida aí pelo BRICS, né? O arranjo das bandeiras em um círculo na parte frontal da nota simboliza a ideia de igualdade entre os Estados-membros do BRICS, disse Fyodorov, apelidando aí a nota de um esboço de trabalho, um símbolo do mundo multipolar emergente. Fyodorov enfatizou que, como as notas russas típicas, a nota dos BRICS é protegida de forma confiável contra falsificações. Bom, você não consegue falsificar, né? Yuri Yermakov, o autor do esboço da nota, o artista, aí, participou do design de mais de 10 moedas para vários países já. Na década de 80, esse artista trabalhou em um retrato do ex-presidente do Iraque, o Saddam Hussein, para os dinares do Iraque. Ele também criou um retrato do ex-chefe do Estado do Vietnã, o Ho Chi Minh, para os vietnamitas. Então você já viu que ele trabalha para pessoas que não necessariamente são benquistas pelo excepcionalismo americano, né? O presidente Putin já havia apontado que a questão da criação de uma moeda única dos BRICS ainda não está na mesa, ele disse, enfatizando a importância de pisar com muito cuidado no assunto. Bom, um estrategista, né? Ele tem que andar com cuidado, com cautela, né? Porque o pântano é profundo, né? Bom, pessoal, então nós vamos aí entendendo o pântano, sabendo onde andar, sabendo onde caminhar, caminhando. Hoje foi um vídeo aí dedicado aí um pouco à questão geoeconômica e também a questão do quanto que se espera aí da chegada do McDonald Trump, né? Bom, e finalmente essa questão da nota simbólica aí dos BRICS, e o Putin não tem pressa, né? E vamos ver. Bom, amanhã eu vou abordar melhor a questão do ataque de Israel ao Irã que não houve, né? Mas eu vou deixar isso para amanhã. Pessoal, muito obrigado aí pela presença no canal. Agora chegou a hora de passar o Pires, né? Pedir o Pix aí, quem puder, né? Tá aí na descrição do vídeo. Verifique se você está seguindo o canal, hein? Pessoal, o like é de graça, né? Por favor, né? Pessoal, então é isso. Mídia alternativa, mídia independente, de livre expressão, de livre comunicação. Mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? Nesta segunda-feira, dia regido pela Lua, né?
Vamos em frente, o mês está chegando ao fim. Ontem tivemos a eleição aqui em São Paulo e a situação permanece, né? Enfim, não vou ainda por enquanto abordar essa questão da política paulista aqui, paulistana, mas oportunamente falaremos sobre esse tema também. Pessoal, muito obrigado aí pela sua presença e vamos em frente. Então, obrigado a todos, até a próxima, fiquemos com Deus.